No programa Inventando Moda de hoje, teremos um bate-papo com a pediatra doutora Raquel Amorim e com a nutricionista doutora Adriane Mota. Falaremos um pouquinho sobre alimentação infantil. E depois iremos até a creche Escola Grandini com a doutora Isabela no projeto sobre saúde bucal das nossas crianças. Então, não perca que o programa está bem educativo. No programa de hoje, nós vamos conversar com a pediatra, a doutora Raquel, e com a nutricionista, a doutora Adriane, ambas da equipe da Grandini, e elas vão poder falar um pouquinho mais para a gente sobre a importância da nutrição infantil, principalmente para a saúde bucal das nossas crianças. Qual a importância da escola com relação a essa saúde bucal? Porque a gente sabe que a alimentação, ela tanto parte de dentro de casa, com os pais, como ela também continua no colégio com as nossas crianças. E existe algum projeto que é trabalhado dentro das escolas, dentro, no caso da Grandini, que ajude, que contribua a essa alimentação infantil, de forma visando assim, a saúde bucal da criança? Bom, o cardápio já é elaborado de acordo com uma alimentação bem equilibrada. A gente não inclui açúcar, alimento ultraprocessado também não tem. No máximo que a gente coloca um biscoito mais integral, com bastante produtos assim que não prejudiquem muito, incentiva bastante a alimentação mais natural, sem misturar com as frutas in natura. Eles comem bastante fruta, a gente incentiva mais fruta do que suco, a gente incentiva a escovação. Tem vários projetos na escola também que inserindo a alimentação e estimulando bastante essa parte de alimentação e escovação do dente das crianças. Que tipo de alimentação existe que possa favorecer a saúde dos dentes? O que favorece a saúde num todo é a alimentação equilibrada, né? Rica em verdura, legume, bastante fruta, vegetais verdes escuros, que é o que eles menos gostam, né? É difícil ter que esconder tudo assim na comida, né? Para ver se eles conseguem. Alimentos ricos em cálcio, que fortalecem os dentes, entendeu? Comer bastante fruta e verdura crua, in natura, para poder facilitar a limpeza dos dentes durante a alimentação. Né? Isso, algumas frutas, né, como a maçã, a pera, elas ajudam, né, são adstringentes e ajudam na limpeza dos dentes também. Os alimentos ricos em fibras aumentam a quantidade de saliva na boca, então ajudam a evitar essa limpeza, né, isso aí. Dos dentes, né, da criança. E como fazer os nossos filhos evitarem comer os famosos doces e chocolates que toda criança é alucinada? Difícil, né? É difícil, uma tarefa quase impossível, mas... Quase possível. O meu filho é viciado, meu filho fica M. Nossa Senhora, é uma coisa de louco. É uma tarefa assim que é cultura, né? A gente tem que começar desde pequeno. Quanto menos você oferecer desde muito pequeno, menos chance vai ter de crescer querendo comer essas coisas que a gente não tem como ficar assim oferecendo todo dia, nem toda hora. Tem que deixar mesmo para os diazinhos de festa, né? Que já são bem exagerados. Principalmente até os 2 anos de idade, né? Que é uma época que a gente consegue ter um controle maior. Então tem essa questão da idade Com também. Com certeza. Até os 2 anos, se conseguir ficar até os 2 anos, já é um bom caminho. E aí é uma fase que você consegue consolidar uma alimentação mais saudável. A criança, ela começa a conhecer as frutas, né? E os legumes, enfim. E adquire esse hábito saudável que ela leva para a vida toda, né? E aí, por mais que depois dos 2 anos ela vá ter contato maior nas festinhas, né? Em outros lugares, com os alimentos mais ricos em açúcar, com as guloseimas, ela já vai ter aquela alimentação dela consolidada. Então, ela vai comer o doce, ela vai até comer, porque a gente não tem como impedir o tempo inteiro, mas ela vai comer também o que deve comer, né? Os alimentos saudáveis. E uma dúvida assim, que eu tenho é com relação a essa questão dos sucos. Porque tem muita essa coisa, né? Não, meu filho não vai tomar refrigerante, óbvio, porque é péssimo para criança.
Mas e os sucos? Quais sucos são realmente saudáveis, quais não são? Porque às vezes o pai está achando que está abafando, dando um suco, e o suco é pior do que se ele estivesse dando água, por exemplo, ou, de repente, alguma coisa mais saudável. O que a gente tem aí de opção para ajudar os pais em casa a darem de bebida para os seus filhos? A questão do suco, entendeu? A questão do líquido mesmo em si, tudo é no exagero, né? Na quantidade. Então, o suco de fruta de caixinha, mesmo 100%, ele tem uma concentração muito grande ou de açúcar ou de frutose. Então, o ideal é suco natural mesmo, diluído, entendeu? E durante, assim, umas 2, 3 vezes por dia, não o dia inteiro, no lugar de água. Né? Porque, às vezes, o pai entra naquela assim, meu filho não gosta de água, e fica dando suco o dia inteiro. É verdade. E, na verdade, o suco é uma coisa cultural, né? Mas que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele deve ser evitado. Porque quando a gente espreme lá a frutinha para virar suco, a gente perde a fibra. Né? E aí a gente fica com uma quantidade de açúcar livre e absorve aquilo tudo. E a quantidade de fruta é muito maior do que vai num suco do que você consegue comer ela in natura, né? Assim, a fruta em si. E in natura a gente ingere a fibra também, né? Que ajuda... Que faz bem, né? Isso aí. E eu passei muito por isso, porque meu filho... Eu tenho 2 filhos, né? Um adora suco e o outro rejeita suco e só bebe água. E eu ficava assim, nossa, meu filho não gosta de suco. Gente, isso é vitamina. Eu não sei como que ele não está tomando. Aí depois eu falei, quer saber? Ele está tomando água. Quanta gente não briga para beber água? Então ele está tomando água, está se hidratando. Então, ok, né? Tipo, ele vai conseguir consumir essas vitaminas de uma outra forma. E existe outra forma, né? Que a gente consegue passar essas vitaminas para a criança. Comendo a fruta mesmo in natura. Comendo os pedacinhos de fruta, picadinho. Por isso que a gente incentiva também a alimentação, nada batido, nada amassado. Quanto mais cedo você introduz alimento em pedaço, a criança reconhece o paladar e aprende mais fácil a comer no futuro. Quando chegar naquela fasezinha chatinha de escolher, que eles passam por isso, né? E como passam, né? E a gente principalmente sofre. A questão do verde, né? Eles, quando chega a 4, 5 anos, verde é veneno no prato, Tem né? fobia do alimento, né? Não, meu filho está numa fase agora de purê. Tudo dele é purê. Então, o que a gente faz? Faz tudo de purê. É inhame purê, é aipim purê, é batata baroa, batata inglesa. Vai inventando tudo que é tipo de purê na vida para ele poder comer os alimentos. Porque acho que a gente tem que ter algumas estratégias, né? E existe alguma outra estratégia que você possa dar aí para ajudar a gente a cuidar das crianças e conseguir convencê-las a comer o que é saudável? Muito jogo de cintura, né? Uma dica nessa questão do purê é você botar outros legumes que ele não curte muito misturado. E bater junto, né? E fazer purê com espinafre, purê com beterraba, começar a misturar alimentos, entendeu? Até para ele começar a ver outras cores, outros sabores, entendeu? E começar a perceber também que existem outras coisas, além de batata só também, né? Cores eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade. Eu coloco, tipo, beterraba no feijão, entendeu? Que aí a cor fica ali meio disfarçada um pouquinho, né? Acho que... Mas não pode desistir, porque a criança tem muito dessa questão da fobia, né, ao alimento. E aí, conforme a gente vai apresentando, vai insistindo, não forçando, né, mas insistindo, aos poucos, vai mostrando, a tendência é a aceitação começar a melhorar. E é importante também ter no prato da criança aquele prato bem colorido. Existe essa preocupação que tem que ter, que os pais têm que ter? Tem, porque assim, quanto menos você misturar, menos fizer aquela mistura assim de botar tudo escondido no arroz e no feijão, mais fácil vai ser ele aprender a comer aquilo que ele tem que comer realmente. Não adianta você colocar beterraba no feijão, porque se ele crescer, ele não vai mais comer a beterraba no feijão, entendeu? E é uma questão de insistência mesmo. Todo dia você bota um pouquinho, você todo dia mostra, todo dia ter a mesa, uma mesa colorida, e ele deixar ele escolhendo e todo dia oferecer. E fazer ele provar pelo menos um alimento por dia, entendeu? Quando ele chega naquela fase assim que passa dos 6, 7 anos, que é aquela fase chatinha de escolher, eles voltam a comer, entendeu? Eles voltam eles já têm aquele paladar, eles já aprenderam o paladar da comida, da cor, do cheiro. Foram entendeu? Construindo essa memória. Exatamente, né, principalmente até os alimento. 2 anos, é isso aí. Ah, entendi. E é importante também os pais participarem dessa alimentação junto com os filhos? Muito. O exemplo é tudo na vida de uma criança. Não adianta você dizer que assim, você tem que comer se você não come. Né? Se ele não vê o seu prato colorido, se ele não vê a sua mesa colorida, a importância da criança sentar desde muito pequenininha, junto com a família, para participar das refeições, entendeu? Isso tudo é
educação. Você vai ensinando a criança por experiência, por ver, por experimentar, por estar vendo os pais comerem. A criança imita muito, né? Imita mesmo, bastante, né? Criança é terrível. Acho que eles vão sugando tudo, é tipo uma esponjinha. Tudo que a gente fala e faz, eles acabam repetindo. Não é verdade? Doutora Adriana, e você tem alguma dica para dar aí para os nossos pais que estão assistindo sobre aquela fase de troca de dentinho? Que tipo de alimento a gente pode dar para a criança que favorece essa troca? Bom, não existe um alimento específico, né? A alimentação saudável já vai facilitar bastante essa fase. O que prejudica um pouco, às vezes, eles ficam meio enjoadinhos para comer, tanto na primeira fase, quando os dentes começam a nascer, e quando eles começam a trocar os dentes, né? Para um dente para o dente fixo. Então, assim, o definitivo. Então, o cuidado é o de sempre, né? É a alimentação saudável, a escovação, evitar eles dormirem depois de comer, mesmo que seja um soninho rápido, entendeu? Sempre estar procurando, acabou de comer e escovar o dente. Evitar os alimentos muito duros na fase que estão trocando os dentes, né? Porque prejudica, dói um pouco e eles ficam meio enjoados e pode criar uma barreira, tudo que você impõe, né? Cria uma barreira. Então, assim, os alimentos mais molinhos, porque vai doer, eles não deixam mexer, né? Que facilitam essa transição, assim, tanto quando começa a nascer, que eles gostam de coisas mais durinhas, e quando começa a perder, que eles preferem as coisas mais macias para não prejudicar e nem doer tanto, né? E os pais têm que estar atentos a isso, né? Porque às vezes você está ali forçando seu filho a comer uma coisa, mas está doendo e você não sabe, de repente ele não consegue se expressar muito bem, e ele acaba criando aquele bloqueio no alimento, mas mais por conta dos pais do que do próprio alimento. Exatamente. Eles criam um bloqueio, às vezes, por imposição. Né? Nada que é imposto é agradável. Eles têm que entender a importância. Eles têm que entender, aceitar, entendeu? E levar isso para a vida. Assim, se você começa desde pequenininho, quando chega essa fase, eles passam de letra. Ai, que bacana. Espero que vocês tenham curtido também todas essas dicas que foram dadas aqui pelas doutoras. E agora a gente vai até a Grandine acompanhar um projeto lindo sobre dentição infantil. Não sai daí, que o programa está muito importante hoje, bem interessante. Tenho certeza que o seu filho vai gostar.